Um pai bondoso, cheio de carinho, resolve cuidar do seu filho e presenteá-lo. E se é uma criança, o pai sabe que existem brinquedos que não são próprios para aquela idade. Podem machucar. E de vez em quando, pela casa, a criança vai encontrar alguma coisa que ela vai querer brincar. E o que o pai bondoso fala? Isso aí não é brinquedo. Não brinque com isso. Deus é muito mais pai e muito mais bondoso do que as nossas melhores histórias podem contar. E Ele sabe que existem coisas que têm hora para nós e tem coisas com as quais não se brinca. E Ele nos ensina. Se nós formos sábios, nós vamos querer saber sobre essas coisas e vamos querer praticá-las. E assim vamos hoje aprender um pouquinho mais. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Esse aqui é o seu ponto de estudo da Palavra de Deus na internet. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus e procuramos fazer aquilo que tem até uma palavra bonita chamada exegese. É extrair conteúdo do texto. É buscar saber o que o texto originalmente quer dizer. E fazemos isso nos livros da Bíblia, temos caminhado juntos. E agora nós estamos na carta de Paulo aos Romanos. Hoje veremos o final do primeiro capítulo, com temas muito importantes e que falam muito desde a época que essa carta foi escrita e ao longo dos 2000 anos e até os dias de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra que nos ilumina o caminho. Mais uma vez, Senhor, nos guia, nos ensina. Nós queremos conhecer mais de Ti e queremos viver mais perto do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diga também o seu amém. Carta de Paulo aos Romanos, Novo Testamento, capítulo 1, agora verso 26. Se você perdeu o começo, depois volte lá para conhecer. Aliás, conheça aqui no canal, né? Nesse momento já tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Gálatas. Eu não faço necessariamente na ordem da encadernação dos livros da Bíblia, mas dentro de cada livro eu faço na ordem dos capítulos. Vimos anteriormente, capítulo 1, desde o comecinho, apóstolo Paulo faz uma saudação que é uma aula. Primeiro vídeo. Depois ele avança em temas muito importantes da vida. No terceiro vídeo nós vimos os homens escolhendo a decisão humana de, mesmo conhecendo o caminho de Deus, trilhar um outro caminho. E veremos agora, no finalzinho do capítulo 1, consequências das decisões humanas de fazer do sexo um brinquedo mal usado. Romanos 1, verso 26, diz assim a palavra de Deus: por causa disso, isso é o que nós vimos anteriormente. É a decisão humana de não andar com Deus e de seguir as próprias vontades. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Veja que Deus não os induziu nem os obrigou, Ele os entregou. Eles queriam isso, nós já vimos isso no vídeo anterior, né? E o Senhor deixa. Como deixou lá atrás no Antigo Testamento, como o Salmo diz claramente, né? Deus permitiu que eles fizessem o que quisessem. Então, por causa disso, dessa disposição maligna do coração das pessoas, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. A Bíblia toda trata o sexo como um presente de Deus. Quando nós formos estudar, por exemplo, o livro de Cantares ou o Cântico dos Cânticos, lá do Antigo Testamento, nós vemos um poema sobre sexo. E é sexo mesmo, não é nenhuma metáfora. E o sexo na Bíblia sempre é tratado dessa maneira, um presente de Deus. Aliás, criação de Deus. E o Criador, ele traçou um alvo para a sexualidade humana. Que alvo é esse? É o casamento. É um homem e uma mulher se unindo com o propósito de formar família, com o propósito de uma união permanente ao longo da vida. Só que o homem, ao longo da história, o ser humano,
tem escolhido usar do sexo de outras maneiras. Seja na promiscuidade, não querendo o casamento, o que, aliás, parece que virou moda nos dias de hoje. Seja no adultério, que atrapassa. A pessoa afirma o seu compromisso com uma outra pessoa, às vezes até diante de uma figura de autoridade religiosa, diante de pai e mãe e de comunidade, para quebrar esse contrato com uma relação sexual fora do casamento. Há pessoas que fazem diversas formas de sexualidade, inventam maneiras para não cumprir aquele alvo, para não acertar naquele alvo. E aqui Paulo fala que Deus entrega às pessoas o que elas querem. Os próprios homens largaram o que era natural, as suas mulheres também. Elas trocaram as relações que eram naturais por aquelas contrárias ao natural. Ou seja, o ser humano construiu, criou uma forma que não era aquela que Deus deu para ele. Mas os homens fizeram isso também, não foram só as mulheres. E eles se inflamaram de paixão uns pelos outros. Essa palavra aqui, inflamar, ela é aquela expressão que a gente usa quando algo pega fogo. É a ideia do fogo mesmo, da sexualidade, do calor da sexualidade. Só que em vez de ser direcionado do homem para a mulher e da mulher para o homem, aqui Paulo está mostrando que está direcionado entre as mulheres e entre os homens. E os homens começaram a cometer atos que são indecentes, homens com homens. E isso trouxe sobre eles mesmos o próprio ato. Né? Paulo aqui, que tem uma visão adequada da sexualidade humana, ele olha para isso e entende. O fazer isso já é a própria punição. A pessoa que faz acha que é um prazer, mas ela não está percebendo que ela está aqui trazendo algo mal sobre si mesmo. Além do mais, e aí segue, ou seja, não é só isso. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Veja que aqui Paulo está tratando das pessoas, dos seres humanos, que tiveram condições e acesso ao conhecimento de Deus e falam assim, não quero. Não quero. Então, novamente, Deus os entrega. Deus vai, está aqui, vai, faz o que você quer. Entrega o quê? A uma disposição mental, que é uma disposição mental que a gente reprova, que ela é reprovável. Ou seja, não é uma disposição mental que é aprovada, que dá certo. É uma disposição. Veja que não é só o que a pessoa está fazendo, os atos que Paulo descreveu antes, mas já passa a ter uma disposição para, em outras áreas da vida, em outras coisas que a pessoa está fazendo, ela já tem, antes do ato, uma disposição ruim da mente. Então, as pessoas que escolhem caminhar sem Deus, que tomam essa decisão, elas vão andar pela vida já com uma disposição que é ruim para as coisas. Elas não precisam nem chegar a executá-las. Elas, quando estão no caminho para executar, isso já é ruim. Para praticar o que não deviam. Fazer o que não se deve. Errar o alvo. Não seguir as instruções do Criador, que nos fez para sermos o máximo e o que é de melhor. Quando nós escolhemos não fazer isso, a gente cai. Aqui vou usar novamente, como já citei no outro vídeo, né? Vou fazer um exemplo aqui, um exemplo fraco, mas que talvez lhe ajude a compreender. É a pessoa que vai fazer um serviço e para esse serviço ela precisa de uma ferramenta. É um martelo. Ela precisa de um martelo para bater um prego na parede. Essa pessoa tem na sua caixa de ferramenta um martelo, mas ela é teimosa e resolve não seguir instruções e resolve pregar o prego batendo com um alicate. E depois está com aquela unha roxa. Depois está aquele buraco na parede que o prego vai batendo, vai entortando e o serviço dá ruim. Ora, tem a ferramenta certa, tem o jeito certo. Nós, humanos, fomos criados com ferramentas certas, com o jeito certo, e para usarmos as ferramentas certas do jeito certo, para sermos tudo o que nós podemos ser em Deus. Se nós escolhemos bater prego com alicate, fazer a vida torta, nós estamos trazendo sobre nós um resultado negativo, um resultado ruim. E o Criador está sempre nos alertando. Faça direito para ter bom resultado. Escolha a vida.
Os homens então tornaram-se cheios do quê? De toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Os seres humanos que escolhem não andar com Deus, eles ficam cheios de todos os tipos. Veja que não é de um tipo ou outro. Existe aqui uma pluralidade, uma abundância e até, por que não dizer, uma criatividade para o mal. As pessoas até inventam formas novas de fazer coisas erradas. Injustiça, maldade, ganância e depravação. Esses 4 juntos formam o que talvez a gente possa caracterizar como sendo o motor da modernidade. Já parou para olhar ao redor? Já parou para olhar como é que o mundo anda? O que está movendo as pessoas? E eu sempre vou tocar nesse ponto da religião e da religião cristã. O que está chamando as pessoas para dentro de comunidades? É um chamado ao arrependimento? É um chamado a se entregar a Deus, a mudar de vida? Ou tem doses aí, até mesmo de ganância? É bom para a gente pensar. Estão cheios de inveja. Estão cheios de homicídio. Lembrando que a Bíblia deixa claro que odiar outra pessoa é semelhante a homicídio. O homicida não é somente aquele que desfere o golpe que tira a vida. É aquele que odeia. Rivalidades, engano e malícia. É isso que enche o homem que não quer ser cheio de Deus. Alguma coisa vai encher. São bisbilhoteiros. Tempos de internet. Será? Será que as pessoas são bisbilhoteiras quando elas não querem andar com Deus? Será que ser bisbilhoteiro é um sinal de que alguém está se esvaziando de Deus e que precisa se voltar para o caminho do Senhor? Parece que virou até... deixou de ser um vício de caráter e virou uma virtude, né? O ser bisbilhoteiro e saber da vida alheia. Aliás, as pessoas estão convidando os outros a bisbilhotarem suas vidas. Há pessoas que estão tendo todo um trabalho de relatar suas vidas em detalhes e até mesmo sua intimidade sexual, para que todos na internet comentem. Então parece que o ser bisbilhoteiro, alguns estão confundindo esse vício de caráter com virtude. Aliás, curioso, né? Um vício de caráter muito marcante dos nossos tempos. É propagar as supostas virtudes de si mesmo. É um baita vício de caráter. São caluniadores. Muito forte também nesses tempos. Inimigos de Deus. Insolente, arrogante, presunçosos. E inventam maneiras de praticar o mal. A vida avança, a tecnologia até avança. E as pessoas avançam criando maneiras novas de fazer o mal. Quem sonharia há 30 anos atrás com essa coisa de hostilizar alguém usando um aparelhinho de comunicação? Quem sonharia com isso? Que nós teríamos esses telefones celulares e que pessoas se organizariam em bandos para hostilizarem pessoas, escolheriam alvos e fariam campanhas de difamação, de calúnia. Quem sonharia com isso? Pois eis que inventaram esse mal. Desobedecem a seus pais. Como isso é ensinado tal qual fosse uma coisa bonita. Já teve até grupo musical, nome de novela, exaltando a desobediência. Os meios de comunicação mostram jovens abandonando a possibilidade de aprender com aqueles que viveram mais tempo do que eles, que são seus pais, seus avós, abandonando a possibilidade de uma visão diferente sobre a vida, para se lançarem na estupidez de considerar que quem tem menos experiência em tempo, em ações, e não tem suas emoções ainda bem tratadas e trabalhadas,
é quem vai ter as grandes respostas da vida. Isso é mostrado como modelo de conduta. Os grandes desobedientes são mostrados como o alvo a se encontrar. E aí as pessoas atiram no alvo errado. Lembra da questão do pecado, que é errar o alvo, né? Quando o nosso alvo, acertar o alvo, é andar com Deus, agora tem uma modalidade diferente, né? Inventar um novo mal. É criar alvos falsos. Então se bota lá, olha, o alvo aqui é ser rebelde mesmo. É ser contestador pela contestação e não pela inteligência de tentar olhar algo que o outro não viu, apesar de ser mais velho, né? Não, é pura e simples desobediência. É uma cultura que exalta a intoxicação fisiológica. Você já conseguiu imaginar uma cultura que exalte você pegar água suja de privada e colocar dentro das suas veias? Não. Pois nós temos isso hoje. Essa água suja de privada chama-se drogas. Tem gente exaltando e chegando ao nível de... Eu não vou usar uma palavra aqui feia, mas... Enfim, pense lá o que você quiser. Tem gente chegando ao absurdo da tolice de dizer que drogas podem ser boas para a sua saúde. Podem fazer de você alguém melhor. Apesar de todas as pesquisas científicas demonstrando claramente o contrário, né? Mas temos isso. Uma nova geração, novas formas de inventar o mal. E aí se põe isso como modelo de conduta. Quantos filmes, quantas obras contemporâneas mostram alguém drogado como modelo de conduta? É uma loucura. É uma loucura. São insensatos, quer dizer, falta sensatez, é isso tudo que eu falei agora, falta sensatez, são desleais, gente sem palavra, gente que dá a palavra agora para conseguir o que quer, mas no momento que deu a palavra não tinha nenhuma intenção de cumprir essa palavra, disse aquilo só para conseguir o que queria. São desleais, são sem amor pela família. Quer coisa mais atacada do que a família? São implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Que é uma observação rápida. Atenção com o que Paulo escreveu. Ele não falou que um cristão, ou que qualquer pessoa, deve levar a morte para alguém, mas ele falou que as pessoas sabem que é um justo decreto de Deus, que quem pratica a maldade merece a morte. Vamos lembrar que só Deus tem esse direito. Mas as pessoas sabem disso. As pessoas sabem que o pagamento pelo pecado é a morte. As pessoas sabem que fazer o mal está errado. Sabe por quê? Porque elas conhecem que é isso que Deus quer. E até tem uma outra coisinha. Quem é que quer esse mal que é praticado para si mesmo? Aí não, né? Aí não. O desleal não quer ser tratado com deslealdade. O que agride não quer ser agredido. Então eles sabem que está errado. Mas eles não só continuam fazendo isso, como estão fazendo o quê? Aprovando aquelas pessoas que praticam essas coisas. Você quer ver alguma coisa na internet ganhar assim muita visibilidade rápido? É essa coisa ensinar a fazer o mal. Os homens inventam coisas novas e maneiras novas de fazer o mal. Com que velocidade a indústria da pornografia avança? Pessoas não estão só fazendo mal, estão aprovando quem faz. Existe uma cultura sendo formada de exaltação da pornografia. Gente tratando a pornografia, a prostituição, a promiscuidade como algo normal e ainda coisa de aplaudir. Aplaudindo outros que fazem coisas erradas. Gente que vai fazer comentário em perfis de internet, perfis que praticam e incentivam o mal, gente que vai lá comentar dizendo, é isso aí mesmo. Tá certo, faça isso, faça mais disso. É isso que a gente quer ver.
inventam maneiras novas de fazer o mal, praticam esse mal e incentivam quem o faz. Esse é o estado do ser humano, que decide que ele não quer esse Deus bondoso, que o tempo todo está buscando o ser humano, ao ponto de entregar a si mesmo, ao seu filho, numa cruz, por amor a nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o ser humano, esses seres humanos, dizem assim, não, nós não queremos esse. Nós queremos fazer o nosso próprio Deus, nós queremos inventar o nosso próprio Deus. E aí põe água do esgoto nas veias. E Deus diz o quê? É isso que vocês querem? Ele os entrega. Vamos meditar nessas palavras, para a gente não cair nesses erros, para a gente não ficar errando o alvo, achando que é melhor o que nós queremos do que aquilo que Deus quer para nós. Vamos tomar cuidado. Obrigado pela companhia. Até a próxima.